Jerônimo Savonarola, um pregador italiano que, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo um forte julgamento de Deus, trovejava contra os vícios, crimes e corrupção desenfreado da igreja. Um pregador devoto, Jerônimo poderia ter sido instrumento usado para iniciar a grande reforma protestante, em vez de Martim Lutero. Porém, não foi da vontade de Deus. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos pregadores ousados e fiéis para conduzir o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registradas nas Sagradas Escrituras. Fica comigo até o final do vídeo e seja edificado com essa linda biografia desse grande herói na fé. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Foram os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias escrituras, a entregar inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, tinha o costume de orar e conforme crescia, seu desejo por orar e jejuar só aumentava. Passava horas seguidas em oração, sofrendo pelos pecados da igreja. Quando ainda jovem, Deus começou a falar em visões. A oração era sua grande consolação. Senhor, ensina-me o jeito que a minha alma deve andar. Jerônimo, enojado do mundo, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos, e cansado de presenciar injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que ele não podia impedir, resolveu abraçar a vida monástica. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bologna, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Ao completar 1 ano no convento de São Marcos, foi designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução na hora de pregar o sermão. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproximava. Às vezes entregava-se a trovejar no púlpito contra a impiedade do povo. Eu sou o granizo que vai quebrar as cabeças daqueles que não se abrigam. Porém, eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu não pregar mais. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu repentinamente uma visão. Os céus abertos e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu ordenando-lhe anunciar estas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob uma nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanta força que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados sem falar nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão, durante a qual ficou imóvel por 5 horas, enquanto seu rosto brilhava. E os ouvintes da igreja o contemplavam. Em toda a parte onde Savonarola pregava seus sermões contra o pecado, produzia profundo terror. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. A influência de Savonarola só aumentava ainda mais na Itália. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez a grande fogueira de Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidades. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Se não houver inimigo, sem luta. Se não lutar, sem vitória. Se nenhuma vitória, nenhuma coroa. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado na praça pública.
destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo e nas suas obras escritas.